Porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte, para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Há muito tempo esse texto entrou no meu coração, esse pequeno trecho desse texto. E eu ainda não tinha noção do que o Senhor queria fazer. Eu só tinha um desejo de manter meu coração nele, íntegro nele, desejando ele. E por sua graça e misericórdia, Deus, ao longo desse tempo, foi mantendo meu coração assim. E hoje eu consigo compreender um pouco mais porque esse texto entrou tão forte no meu coração. Consigo entender um pouco mais porque esse texto impregnou de tal maneira que passou a ser um grande objetivo meu. E eu sabia que para alcançar e para a gente alcançar tal objetivo só pode ser por intermédio da graça e da misericórdia, que era impossível para mim. Então eu não entendia por que esse texto ficava no meu coração. Há 7 anos atrás, no dia 28 de junho de 2016, nós chegamos em Maceió. Existia um grupo de irmãos aqui que se reuniam em uma garagem, um grupo pequeno que estava se reunindo na garagem para orar. Eles estavam orando com o intuito de procurarem um lugar para congregar. Eu, por ter contato com algum desses irmãos, de ser bem próximo de um deles, eu aconselhava-os a procurar uma igreja séria, bíblica, para poderem estar reunidos juntos. Esses irmãos, eles começaram a orar. E muita coisa pode acontecer quando um grupo começa a orar humildemente diante de Deus. E eu sou muito grato a Deus por nossa história ser assim. Um grupo que estava orando. Eu já havia estado em Maceió pregando e já orava pela cidade de Maceió, mesmo conhecendo pouco a cidade, eu já orava pela cidade de Maceió há mais de 3 anos. É um hábito que tenho quando vou pregar nas cidades, eu converso um pouco sobre a cidade e depois oro pela cidade. E eu já orava por Maceió e já tinha um mapa de Maceió na minha mesa e orava pelos bairros sem nem conhecer os bairros. E é interessante que a igreja nasce assim, em oração. Eu já estava trabalhando com um pastor muito amado, meu pastor, um amigo muito próximo, mas ele também acompanhava o sonho do meu coração, o desejo do meu coração de plantar uma igreja, de começar uma igreja. E foi quando Deus colocou um povo aqui para orar e colocou um humilde servo lá também para orar. Deus tinha um plano, Deus queria fazer algo e assim Ele o fez. Ele disse isso, João falou assim, nenhum dos seus planos, Senhor, podem ser frustrados. E nós cremos nisso. Deus tinha um plano e Deus assim o fez. Foi quando esse povo, então, contactou a gente com a ideia de a gente vir para cá e plantar uma igreja do zero. E nós oramos e Deus foi conduzindo todas as coisas nos mínimos detalhes. Deus foi conduzindo tudo da maneira dele, da forma dele, sem que nós precisássemos fazer nada com a força do nosso braço, apenas com o nosso coração rendido e obediente ao Senhor. Então, no dia 28 de junho, eu cheguei em Maceió e nós assumimos esse grupo de irmãos. Eu já tinha contato com eles alguns meses antes, mas cheguei com a minha esposa, meus 2 filhos e a minha bagagem toda dentro de um carro. E fomos começar tudo, plantar tudo, lançar o alicerce e começar do zero, tendo sempre a certeza e a alegria de que Deus estava conduzindo a história da nossa igreja. E assim nasce então a Igreja Comunidade da Cruz. Nós arrebanhamos esses irmãos e começamos a apresentar para eles uma proposta de igreja centralizada, literalmente centralizada nas Escrituras, e uma teologia diferente, muito diferente do que a teologia que o grupo que estava aqui absorvia. Mas eles, com humildade de coração, começaram a receber esse ensino e começaram a ter apreço e amor por esse ensino e pela forma de expor as Escrituras. E nossa igreja então começou a crescer e um grande referencial da nossa igreja é essa questão de ensino, de exposição bíblica. É uma igreja que tem muito apreço por isso, mas para registrar aqui nessa data, então, o pastor Júnior, mais a sua esposa Renata e seus filhos chegam em Maceió e nós começamos, então, oficialmente aquilo que já havia sido começado, aquilo que já havia sido decretado
escrito por Deus além da eternidade. Nós começamos oficialmente aqui a plantar a igreja que hoje está completando 7 anos, né, de existência, para a glória de Deus. E o texto que marcou esse início. Na nossa chegada, os irmãos celebraram com tanta alegria. E o texto que marcou esse início foi o Salmo 126, que tem acompanhado nossa igreja. Ele disse: quando o Senhor restaurou a nossa sorte, nós ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de cânticos de alegria, e dizia entre as nações: o Senhor fez grandes coisas por eles. Sim, com efeito, o Senhor fez grandes coisas por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, colherão com júbilo. Aquele que sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. A caminhada cristã, ela é assim: lágrimas, pranto muitas vezes. O tempo de arar a terra é um tempo de muito esforço, um tempo de muito sacrifício, de muitas lágrimas. Nós semeamos nesse tempo aqui. Nos primeiros anos foi tempos de arar a terra. E as lágrimas, elas fazem parte do processo de arar a terra. O salmista disse: é quem sai andando e chorando enquanto semeia. E muitas noites, muitas tardes, muitas manhãs, eu e minha esposa sentávamos e chorávamos com essa promessa. O tempo agora é de lágrima, o tempo agora é de arar a terra, mas vai chegar o dia em que nós vamos voltar com alegria, trazendo dos feixes, porque aquele que é o dono do céu e da terra, aquele que faz com que a semente germine na terra e faz com que o sol e a chuva contribuam com suas generosas proporções, é o nosso Deus. Por isso, nós estamos trazendo com alegria 7 anos de existência dessa igreja, celebrando o Senhor. Por isso, não poderia ter outro tema para nós. Uma igreja para a glória de Deus. Deus te abençoe.